Imagine vencer um campeonato na última corrida do ano, disputando o título com ninguém menos do que o seu chefe e companheiro de equipe. Agora, imagine ganhar esta corrida com o carro batido e sem embreagem desde a segunda volta. Veja como foi o Grande Prêmio do México de 1967. A última prova da temporada de 1967 foi o palco da decisão do título de pilotos daquele ano. O título de construtores estava garantido para Brabham, mas o de pilotos estava em aberto para os dois pilotos da equipe. O neozelandês Denny Hulme chegava 5 pontos à frente de Jack Brabham. Caso o australiano conseguisse um bom resultado, teria que descartar 2 pontos ao final da corrida. Portanto, só a vitória e um 5º lugar, ou pior, de Hulme, daria o título para Jack. Tanto Jack quanto Denny chegavam ao México com 2 vitórias cada. Não tinham o carro mais rápido do grid, mas, de longe, tinham o mais confiável. De 11 corridas, 9 tinha pelo menos um deles no pódio, e 5 delas os dois estavam juntos entre os 3 primeiros. O ano anterior tinha sido um domínio completo de Jack Brabham, que conquistou seu tricampeonato e entrou para a história como o único homem que ganhou o Mundial de Construtores e de Pilotos, ou seja, ganhou com um carro construído por ele próprio. Denny Hulme, o Urso, como era chamado, natural da Nova Zelândia, filho de um herói de guerra. Na verdade, seu pai não era só um herói, mas uma lenda neozelandesa. Foi condecorado por muitos atos de bravura. Foi concedida a ele a mais alta condecoração, a Victoria Cross, que é concedida por atos de valor excepcional, alto sacrifício ou extrema devoção ao dever em frente ao inimigo. Finalizou 33 franco-atiradores alemães quando se infiltrou atrás das linhas inimigas em um recuo de sua unidade na Batalha de Creta. O filho, Denny Hulme, puxou a coragem do pai e competia com qualquer carro que dessem para ele guiar. Foi para a Europa em 1960 por ter ganho o prêmio Driver to Europe, junto com George Lawton, mesmo prêmio que levou Bruce McLaren alguns anos antes. Hulme era fechado, era muito difícil saber o que estava pensando ou sentindo, assim como Brabham. Hulme e Lawton dividiam um pequeno apartamento na Inglaterra, trabalhavam como mecânicos e pilotos em carros Cooper de Fórmula 2. Foi no final daquele ano, em uma prova de Fórmula 2 na Dinamarca, que Lawton rodou bem na frente de Hulme, bateu em um barranco, o jogando para fora e aterrissando em cima dele. Hulme parou seu carro e foi ao socorro de seu amigo, que acabou perdendo a vida em seus braços na beira da pista. Jack Brabham ganhou as 4 baterias daquele grande prêmio. Isso forjou a personalidade de piloto de Hulme, que nunca pensou em desistir daquela vida. Pelo contrário, aquele incidente de alguma forma o tornou mais determinado ainda. Phil Carey e Bruce McLaren eram amigos de infância e logo depois que Bruce foi para a Europa, Jack chamou Phil para gerenciar seus negócios. Futuramente, Phil administraria a equipe Brabham e todos os negócios de Jack. Phil e Bruce gostavam muito de Hulme e admiravam demais a determinação do compatriota. Em 1963, Hulme estava sozinho, jogado em um apartamento e com dificuldades financeiras. Foi então que os dois falaram com Jack e conseguiram que Hulme trabalhasse um período na concessionária nova de Jack. Hulme não tinha formação em mecânica, mas conseguia consertar as coisas a seu modo. O tempo livre ele podia usar para mexer em seu Cooper T45 na oficina de Jack. Hulme era bruto, costumava trabalhar descalço até deixar um virabrequim cair em seu pé na oficina de Brabham. Já nas corridas, seu hábito não mudou, como ele lembrou mais tarde. Eu tinha o hábito de colocar apenas um par de meias e entrar no carro. Eu sempre tinha que garantir que, quando voltasse aos boxes, o mecânico ou quem estivesse cuidando tivesse um par de sapatos para que eu pudesse calçar imediatamente. Em 1963, Jack colocou Hulme como piloto de testes com a condição que ele ajudasse a construir e acertar os carros para as equipes clientes.
Nas palavras de Jack, o começo da função de acertador não foi fácil para Hume. O único problema que tivemos no início foi que ele não parecia conseguir acertar seu carro tão bem quanto esperávamos. Ron Toranak, projetista e sócio fundador da equipe, foi mais incisivo. A ideia de acerto de Hume de seu carro era chutar os pneus e dizer, vai dar certo. Ron era uma pessoa extremamente difícil de trabalhar e quase fez Hume desistir de seu papel na equipe, frequentemente mandando Hume refazer algum trabalho que não estava no seu padrão de exigência. Phil Kerr segurava as pontas e convenceu Hume algumas vezes a não largar o emprego. E a perseverança de Hume compensou, e com o tempo foi ganhando mais espaço e oportunidades dentro da equipe. Naquele mesmo ano de 63, Jack colocou Hume como piloto de Fórmula 2 da Brabham. E Hume sempre teve muita gratidão e boas lembranças da época de Brabham. Ron e Jack sempre garantiram que tivéssemos um bom motor disponível, além de quaisquer peças extras. Eles me traziam para a oficina e diziam, instale isso. Mas eu tinha bastante liberdade para decidir o que fazer. Eles organizavam as viagens para as corridas, as inscrições, um velho furgão Comer e um reboque. E lá ia eu, por minha conta. Eu era a equipe de fábrica. Desde o segundo ano da equipe em 63, o companheiro de Jack era o americano Dan Gurney. Jack admirava muito Gurney e sabia que tinha potencial para ganhar um mundial. A equipe era pequena e os recursos escassos. Então, sempre que tinham algum problema, Jack priorizava o carro de Gurney e em várias corridas, Jack deixou de correr para ceder seu motor ou o próprio carro para o americano. Em 1965, a ideia era colocar todas suas fichas em Gurney e se aposentar no final do ano. Então, Jack começou a testar novos pilotos para um segundo posto em 66. Denny Hulme teve a oportunidade de estrear na categoria e se saiu muito bem. Um piloto rápido e consistente. No GP da França em 65, só podiam inscrever 2 carros para a corrida, e Jack cedeu seu lugar ao neozelandês que chegou em quarto naquela prova. Jack já o elogiava na Fórmula 2 e aquele ano teve a certeza de quem seriam os 2 pilotos de 1966, Dan Gurney e Denny Hulme, com ele somente na gerência das corridas. Mas no final de 65, Dan anunciou que sairia para montar sua própria equipe em parceria com Carroll Shelby. And then in 65 I got a couple of drives in the Cooper and the Brabham Climax. And in 66 it was full time. He'd said to me, Dan Gurney's leaving to go and construct his own cars and you'll be slotting into the team. So there I did. I slotted in the team in 66. E 66 foi o ano em que Jack Brabham adiou sua aposentadoria como faria até 1970, para entrar para a eternidade do automobilismo. Em 66, com a mudança de regulamento, os motores de 1,5 litro passariam ao limite de 3 litros. Esta mudança pegou muitas equipes de surpresa, porque apesar de saberem da mudança com antecedência, a fornecedora da maioria das equipes, a Coventry Climax, não conseguiu terminar o desenvolvimento de seu motor de 3 litros e acabou abandonando a Fórmula 1. O complexo projeto da britânica era um motor flat de 16 cilindros 3.0 que nunca passou dos testes de bancada. Somente a Ferrari, a BRM e a Honda fabricavam os próprios motores. O resto do grid era fornecido em sua grande maioria pela Coventry Climax. Foi um caos no paddock. Mas não para Brabham, que, descontente com a fornecedora britânica, costurou uma parceria com a australiana Repco ainda em 63. Jack queria um motor potente, confiável e de manutenção simples. Em 66, Brabham surpreendeu todos e ganhou o campeonato com o excelente motor RB 620, um V8 de 3 litros, que deu a Jack 4 vitórias e um segundo lugar das 9 corridas daquele ano. Em
Em 1967, a história era completamente diferente. As equipes já tinham seus motores ideais para a nova realidade da categoria. E foi o ano de Colin Chapman costurar um acordo inesperado. A Lotus teve exclusividade no uso do lendário e o maior vitorioso motor de Fórmula 1 de todos os tempos, o Ford Cosworth DFV. Um inovador V8 de 3 litros que varreria quase todos os títulos da Fórmula 1 nos próximos anos. Colin Chapman lançou o modelo 49 na terceira corrida do ano, e Jim Clark venceu já na estreia do modelo. Jim venceu mais 3 corridas aquele ano, e um inacreditável terceiro lugar. Uma das melhores apresentações de sua carreira em Monza, na Itália. Depois de ficar uma volta atrás de todo mundo por um furo no pneu, Jim tirou uma volta de todos para assumir a ponta. E o resto desta história épica eu conto em um vídeo que deixarei no card na tela final para você ver depois de terminar este. O Lotus 49, com o motor desenvolvido pela britânica Cosworth, era praticamente imbatível quando não quebrava. Mas as quebras eram muitas, e foi o que tirou de Clark a chance de disputar o campeonato daquele ano. Os carros da Brabham eram rápidos e confiáveis, e seus pilotos constantes. Jack sabia já no começo do ano que a chance estava na consistência de seus resultados. Só não esperava que seu antigo mecânico Denny Hulme fosse tão consistente quanto ele. O ano de 67 começou com a inesperada vitória de Pedro Rodrigues na África do Sul, em uma já decadente Cooper. A Lotus abandonou com seus 2 carros e a Brabham somente um quarto e um sexto com Hulme, que fez a melhor volta da prova, e Jack, que cravou a pole. A segunda corrida em Mônaco, Jack cravou novamente a pole, mas acabou saindo nas primeiras voltas com seu motor explodindo, deixando a pista extremamente escorregadia. Denny Hulme acabou saindo da 4ª posição para vencer aquela prova. Era sua primeira vitória na Fórmula 1, em uma atuação espetacular. Hulme andou no limite o tempo todo. Foi naquela corrida que ele viu que podia dar tudo naquele BT20 extremamente confiável. Foi o empurrão que Hulme precisava para disputar o resto da temporada com Jack Brabham, um piloto extremamente rápido e constante. Sua primeira vitória em Mônaco foi ofuscada pelo pavoroso e trágico acidente do piloto da Ferrari, o italiano Lorenzo Bandini. Bandini largou em segundo e na primeira curva ultrapassou Jack, mas logo caiu para terceiro e Hulme assumiu a primeira colocação. Na volta 15, Bandini sobe para segundo e começa uma perseguição implacável a Denny Hulme. Hulme andava no limite em todas as curvas, mas Bandini tirava pouco a pouco a distância para o neozelandês. A corrida tinha 100 voltas, e foi na volta de número 82 que Bandini perdeu o controle e bateu na chicane do porto. Algo começou o fogo e Bandini ficou preso dentro do carro. Depois de um tempo, conseguiram controlar as chamas e tiraram o italiano do carro. O fogo foi tão intenso que dava para ver as chamas dos pontos mais distantes do circuito. Bandini foi levado ao hospital com queimaduras de 3º grau em mais de 70% do corpo e com fraturas múltiplas no tórax. Bandini lutou bravamente e sucumbiu 3 dias depois. Era um piloto muito querido e um ídolo italiano. Mais de 100 mil pessoas compareceram ao seu funeral. Hulme e Jack estavam travando uma batalha duríssima aquele ano. Uma batalha limpa. Na Alemanha, os dois dominaram a prova. Hulme à frente de Jack. Aquela corrida é a maior prova de que os dois estavam duelando dentro da pista. Jack poderia tranquilamente ter dado ordens de equipe para trocarem de posição naquela situação. Ele era o dono do time e atual campeão do mundo. Mas não o fez e travou uma batalha de homem com Denny Hulme. Hulme estava em um ano fantástico. Tinha vencido as 2 provas mais difíceis do ano, Mônaco e Nürburgring. Jack estava com a faca nos dentes, fazendo de tudo para conquistar seu 4º título, menos dar ordens de equipe. Chris Amon sentiu na pele a dureza com que Black Jack jogava dentro da pista. No GP da Inglaterra em Silverstone, Amon andou atrás de Jack por boa parte da prova e saiu da corrida furioso com Jack e lembrou anos depois: Jack estava tentando tudo comigo.
Pedras, grama, sujeira, tudo. Lembro-me que ele estava ajustando os espelhos de seu carro logo no início da corrida. Um deles voou e passou zunindo perto da minha cabeça. Depois, ele parecia estar ajustando o outro. Nunca tive certeza se ele estava ajustando-os ou tentando arrancá-los fora. Após cerca de 30 voltas, ele perdeu ambos os espelhos e então tivemos uma verdadeira luta. Depois, ele me disse que sentia muito por me fechar o tempo todo, mas seus espelhos haviam desaparecido e ele não sabia que eu estava lá. De acordo com o biógrafo Doug Nye, Sterling Moss falou sobre Brabham. Jack na pista podia ser um animal. Fora da pista, Jack era tão desarmante e uma pessoa tão encantadora depois da corrida que você realmente não conseguia ficar com raiva ou chateado com ele por muito tempo. A Brabham estava em quase todos os pódios da temporada. Jack reconhecia que o motor Ford Cosworth da Lotus era mais potente que o Repco Brabham deles. Mas o Lotus 49 tinha um ponto fraco: a transmissão. Foram 5 quebras de Jim Clark e 8 de Graham Hill. Nem todas pela transmissão, mas a maioria. A batalha da Brabham contra a Lotus foi a tartaruga contra a lebre. A confiabilidade dos Lotus Cosworth melhorou nas últimas corridas do ano, mas já era tarde demais. Com mais uma dobradinha no Canadá, favorecido pela quebra de Clark, e mais 2 pódios nas 2 corridas seguintes, Itália e Estados Unidos, os dois chegaram à última corrida com o campeonato de construtores e de piloto garantidos. Só restava saber para qual piloto iria o título. A batalha estava entre Nova Zelândia e Austrália. Chegava a grande semana no México. Os treinos começaram no autódromo que hoje é conhecido como Hermanos Rodríguez. O nome foi dado em homenagem aos irmãos Ricardo e Pedro Rodríguez. Os dois perderam a vida atrás do volante de um carro de corrida. Foram ótimos pilotos e gigantes em seu país. Ricardo perdeu a vida ali naquele mesmo circuito que seu irmão Pedro iria pilotar um Cooper aquela semana. O autódromo fica a mais de 2.000 metros de altitude. Isto dificulta bastante tanto na mistura do combustível, quanto na aerodinâmica dos carros. Por isso, a sessão de sexta teve 4 horas de duração e mais 4 horas no sábado. A Brabham chegava com 2 carros idênticos para a disputa do campeonato. Bruce McLaren já estava sondando rumo para 68, e mais uma vez parecia que os planos de Jack de se aposentar ao final daquela temporada iriam ficar para depois. Jochen Rindt, da Cooper, exigiu uma bolsa maior para a corrida no México e a equipe se negou a negociar. Rindt voltou para a Europa e sinalizou que queria um lugar na Brabham. Jack achava Rindt um dos melhores e mais corajosos pilotos da época. Apesar de aquele ano ele ter terminado 2 das 10 corridas que entrou, seu talento se media pela Fórmula 2. Rindt vinha dominando completamente a Fórmula 2 e levou o título francês e inglês da categoria. As mudanças se concretizaram e em 68, Jack e Rindt seriam companheiros de equipe. Holmes se juntaria a Bruce na McLaren, que levou também o gerente de Jack, Phil Kerr. Depois de quase uma década gerenciando todos os negócios de Jack, Phil saiu com certa tristeza e muita gratidão a Jack pela oportunidade. De acordo com Phil, Jack nunca entendeu o motivo de 2 peças-chave saírem da equipe em seu auge, mas como sempre, aceitou o impassível e desejou boa sorte. Na sexta, os carros demoraram um pouco para entrar na pista e logo que entraram, Jim Clark foi quem ditou o ritmo do treino. Logo nas primeiras voltas, baixou 2 segundos da pole do ano anterior, que pertencia a John Surtees. Depois de um tempo, o treino foi interrompido quando começaram a relatar vários cães de rua perambulando pelo circuito. Eram 3 cães em pontos diferentes da pista. Assim que foram recolhidos, o treino recomeçou. Clark e Home eram os mais rápidos da sessão, revezavam na pole provisória várias vezes, sempre com pouquíssima diferença, até que Jim Clark fez uma volta extraordinária e colocou quase 1 segundo em Home, mais de 4 segundos abaixo do recorde do ano anterior. O sábado foi muito mais frio e os tempos demoraram para começar a baixar. Somente na última hora de treino que as posições realmente começaram a se definir. Jim Clark sai em uma sequência de voltas rápidas e consegue baixar 1,5 segundos de sua volta do dia anterior.
Seu companheiro Graham Hill fez de tudo, mas só conseguiu um quarto lugar, com pouco mais de 1 segundo para o escocês. Os postulantes ao título conseguiram o quinto e sexto tempo com Jack à frente. O grid fica com Jim Clark, Chris Amon, Dan Gurney, Graham Hill, Jack Brabham, Denny Hulme, John Surtees, Bruce McLaren, Moisés Solana e Joe Seifert, fechando as 10 primeiras posições. Você acha que o canal merece crescer? Se sim, só vou te pedir uma coisa. E não é Pix nem o seu dinheiro. Se você está assistindo no celular, só arraste a barrinha dos comentários para o lado e clique em hypar. Você está ajudando este vídeo a ter um alcance maior aqui no YouTube. Agradeço demais a sua audiência e bora seguir para a corrida. O domingo de corrida amanheceu e as temperaturas começaram a aumentar conforme foi passando o tempo. A largada estava programada para as 2:30 da tarde. O sistema de largadas foi ligeiramente modificado. Usaram 2 bandeiras em vez de uma, como era de costume. A primeira, com as cores da bandeira nacional, e a segunda, a bandeira verde. Quando as bandeiras foram baixadas, alguns pilotos se confundiram e demoraram um pouco mais para arrancar. Foi o caso de Jim Clark, que ficou uma fração de segundo a mais. Foi o suficiente para ser abalroado levemente por Dan Gurney. O carro de Clark só sofreu alguns pequenos danos no escapamento. Já Gurney tinha um furo no radiador. A Ferrari de Chris Amon pulou na frente, e logo na primeira curva foi ultrapassada por Graham Hill. A primeira volta não teve mais trocas de posições, e Hill passava em primeiro seguido por Amon, Clark, Brabham, e Hulme, que fez uma largada ruim, só apareceu em 8º. Dan Gurney passou atrás com o radiador praticamente seco e abandonou a corrida. A partir da segunda volta, Clark mostrou que a largada tinha sido apenas um deslize e tratou de passar Chris Amon, e um tempo depois, Graham Hill foi ultrapassado, com Clark assumindo a liderança. Assim que Jim ultrapassou Hill, perdeu totalmente sua embreagem. A única curva que Clark perdeu tempo foi a curva 1, que foi onde percebeu o problema e não conseguiu reduzir. Já na chicane que seguia a primeira curva, Clark já começava a abrir distância de seu companheiro de equipe novamente. Clark teve que passar o resto da corrida passando as marchas no tempo certo, sem embreagem. Na terceira volta, Denny Hulme parte para cima de Surtees e sobe para a 7ª colocação. Na dianteira, Clark começava a se distanciar de Hill a cada volta, e Hill de Amon. Já Amon começava a ficar na mira de Jack Brabham, que vinha em 4º. No pelotão de trás, a disputa era intensa. Moisés Solana, um mexicano que tinha pilotado pela Lotus nos Estados Unidos e ali no México, vinha fazendo uma ótima corrida. Estava em 4º atrás de Brabham. Infelizmente para Jack, Solana teve uma quebra de suspensão e teve que abandonar a prova colocando os 2 Brabhams juntos. Por muitas voltas, a corrida ficou na mesma. Agora era a vez de Hill abandonar a prova com o eixo de transmissão quebrado, até que Pedro Rodrigues passou perto de atropelar 2 espectadores que tinham entrado na pista para tentar pegar 2 cães vira-latas que novamente invadiam a pista. Já nas voltas finais, Clark estabeleceu a volta mais rápida e já tinha dado volta em quase todos na pista. Chris Amon estava com o 2º lugar garantido quando seu motor começou a engasopar e foi ultrapassado por Jack Brabham. Hulme elogiou muito Jack nos anos que seguiram, por ele ter jogado limpo o campeonato inteiro e principalmente na corrida final. Jack was quite fair in actual fact, but if there was something new, and all I got to say is, in 67, when I won the championship, if Jack had kept with some of the gear that I had, he probably would have won the championship. But he would try something new all the time, like maybe new camshafts, valves or valve springs or something like that, and occasionally they would break and let him down, and I had the good old reliable stuff, probably not the same horsepower, but reliable, and you got to be there at the finish. Hulme sabia que só precisava andar perto de Jack, foi metódico como todo campeão deve ser. Ele falou para Phil Kerr que o carro podia chegar às 8.400 rotações, mas que ele nunca passou de 7.500 naquela corrida.
Jim Clark cruzava a linha de chegada após 65 voltas, sem embreagem, para sua 24ª vitória, igualando o recorde da lenda Juan Manuel Fangio. Mais uma das vitórias espetaculares e dominantes do escocês. Em segundo passou Jack Brabham e em terceiro o campeão mundial, o neozelandês Danny Hulme. Aquela tarde no México não vimos apenas mais uma vitória espetacular de Jim Clark. Vimos que as lendas não são feitas somente por número de títulos e vitórias. São formadas também por honestidade, integridade, respeito e dignidade.